Sejam muito bem-vindos ao podcast Pontos de Encontro. Hoje temos um episódio especial e excepcional da rúbrica Por Maior, da autoria da nossa parceira APPFHS, Associação da Psicologia Positiva, Florescimento Humano e Societal. O tema é a amizade. Ora, venham daí. Bem-vindos ao Por Maior, a rubrica da APPFHS integrada no podcast Pontos de Encontro. Todos os meses escolhemos um tema que nos ajuda a parar, a refletir e a olhar para aquilo que realmente importa no florescimento humano e societal. Este mês o tema que nos guia é a amizade. Este episódio nasceu de um artigo escrito pelas colegas da Semear Valores, associação que se dedica a levar a educação para os valores e desenvolvimento das forças de caráter às crianças. Não podemos tê-las aqui connosco desta vez, mas quisermos trazer-vos na mesma tudo o que esse texto ensina sobre a amizade. Quando falamos de florescimento humano, é quase impossível não falar das relações. A ciência mostra-nos de forma consistente que a qualidade das nossas relações influencia profundamente o nosso bem-estar, a nossa saúde e até a nossa longevidade. E poucas relações são tão livres, voluntárias e transformadoras como a amizade. Há um estudo muito conhecido sobre isto. O estudo de Harvard sobre o desenvolvimento de adultos, um dos estudos longitudinais mais longos do mundo, começou em 1938 e acompanhou centenas de pessoas ao longo de décadas. Depois de mais de 80 anos de investigação, a conclusão foi surpreendentemente simples. Não é a fama, o dinheiro ou o sucesso profissional os maiores preditores de bem-estar. São as relações humanas de qualidade. Robert Waldinger, um dos atuais diretores do estudo, resume tudo isto de forma muito simples. As boas relações mantêm-nos mais felizes e mais saudáveis. A amizade protege-nos da solidão, ajuda-nos a enfrentar os desafios da vida e oferece-nos um sentimento de pertença essencial ao ser humano. Precisamos de sentir vistos, compreendidos e aceitos. E a amizade não surge do acaso, constrói-se. Por isso, gostamos tanto de olhar para a amizade através das lentes da virtude e das forças de caráter. A amizade não é em si mesma uma força de caráter, mas é um espaço privilegiado para o exercício de muitas delas. A bondade ajuda-nos a cuidar dos outros. A empatia permite-nos compreender o que sentem. A honestidade cria confiança. O perdão repara as inevitáveis falhas das relações humanas. O humor aproxima-nos e a gratidão fortalece os laços. É como um laboratório vivo, um espaço onde as nossas forças de caráter podem crescer e florescer. Este é um dos pontos que as colegas da Semear Valores mais sublinham no nosso trabalho com crianças e jovens. Vivemos numa época em que conseguimos comunicar com alguém do outro lado do mundo em segundos. Estamos permanentemente ligados através da tecnologia. E, no entanto, muitas crianças e adolescentes relatam sentimentos de solidão, exclusão ou dificuldade em estabelecer relações significativas. Porque relacionar-se e comunicar não são a mesma coisa. A relação implica presença, implica escuta, implica cuidado, implica aprender a lidar com conflitos, diferenças e emoções. E tudo isto precisa ser aprendido e praticado. É por isso que a amizade merece um lugar de destaque na educação. Há uma imagem muito bonita no trabalho de Semear Valores, a ideia de que a amizade pode desaparecer se não for cuidada. Enquanto escreviam a nova aventura do Yuki, surgiu-lhes a pergunta que ficou a ecoar. E se a amizade começasse a desaparecer? E se as crianças deixassem de sentir vontade de se ajudarem umas às outras? É um exercício imaginário, mas a pergunta tem sentido. A amizade não é algo adquirido para sempre. Tal como um jardim precisa de tempo, atenção e intenção. E essa capacidade fortalece através das nossas escolhas diárias, quando ajudamos alguém, quando agradecemos, quando pedimos desculpas, quando oferecemos o melhor de nós aos outros. A amizade talvez não seja apenas algo que encontramos, mas algo que construímos e cuidamos. Foi desta reflexão que nasceu a segunda aventura do Yuki. Depois de descobrir no primeiro livro os superpoderes da amizade, ele regressa agora para enfrentar um misterioso apagão da amizade e ajudar as crianças a reencontrar a sua origem. É um projeto que está neste momento em crowdfunding. Tal como aconteceu com o primeiro livro, A Semear Valores conta com o apoio de quem acredita na importância das relações humanas e do desenvolvimento das forças de caráter nas crianças. Deixo aqui o convite a quem nos ouve para conhecer e apoiar o trabalho.
Basta aceder ao site da Semear Valores para mais informações. Fica então um convite a quem nos ouve. Talvez a grande mensagem deste episódio seja esta: a amizade continua a ser uma das mais belas expressões do florescimento humano. E antes de fecharmos com a nossa famosa frase, queria partilhar convosco uma novidade. Este é talvez um dos últimos episódios do Por Maior integrado nos pontos de encontro. No sentido de ser integrado. Foi um caminho bom, mas está na altura de darmos um passo novo. Provavelmente, e vamos fazer uma experiência, o Por Maior ganha um formato próprio, autónomo, que será divulgado e publicado enquanto episódio autónomo ou uma rubrica diferente e não integrado nos episódios das pontos de encontro. Ficamos agora com o anúncio. Os detalhes guardamos-los para ver e para vos surpreender em breve no próximo episódio. E então agora sim, finalizamos. Porque não são os pormenores que sustentam a amizade, são os pormaiores. E foi assim que terminámos esta rúbrica Por Maior dedicada à amizade. Agora que é verão, está calor, vamos de férias, lembrem-se que a amizade nunca é demais. Até breve!